eu tenho certeza, a Qualitim deixa um exemplo para nós todos, que é o exemplo da simplicidade combinado com o compromisso com a sua sociedade, com a sua comunidade. Na medida que a Qualitim compartilha o que ela tem de mais precioso, o seu core, para um projeto social, de forma totalmente voluntária, ela está dizendo para a sociedade: eu acredito tanto nisso que eu estou fazendo, que eu estou compartilhando com uma organização social, para que os resultados dessa organização social possam irradiar na sociedade um resultado muito melhor nas suas entregas. Então, um grande diferencial da Qualitim, na minha visão, é esse compromisso com a sociedade, que ela deixa exemplificado, ela mostra a atitude dela na medida que ela disponibiliza de forma voluntária, como acontece aqui na Fundação, toda a sua expertise. Esse é um diferencial maravilhoso, que esse exemplo da Qualitim possa contagiar tantas outras experiências exitosas que nós temos aí pelo nosso Brasil afora, e unindo tudo isto, a gente muda esse Brasil. Eu sou Ézio Rezende, sou superintendente de impacto social da Fundação Pescar, uma entidade que há 48 anos se propõe a transformar vidas. Começamos lá em 1976, quando o empresário gaúcho, seu Geraldo Link, observando o desafio já das nossas ruas serem ocupadas por jovens buscando uma maneira de sobreviver, teve o insight e a percepção que poderia fazer algo diferente. Trouxe para dentro da sua empresa jovens, começou a formar um curso, muito motivado por o que hoje nos dá o nosso nome, né? Aquele provérbio chinês que diz que se queres matar a fome de alguém, dá um peixe. Agora, se queres que ele nunca mais passe fome, ensine a pescar. E a partir disso, dessa experiência do Sr. Geraldo Link, nós começamos a criar uma grande rede de responsabilidade social, conectando diferentes empresas, criando em diferentes empresas esse espaço de formação socioprofissionalizante. Hoje nós trabalhamos muito as questões relacionadas ao desenvolvimento daquele jovem, autoestima, o que hoje a gente chama de soft skills, combinado também com uma iniciação profissional. E isso tem dado resultado, são mais de 38 mil jovens que já passaram nessa jornada da Fundação Pescar, e esses 38 mil jovens, se a gente multiplicar pelo menos por 3, coeficiente ali dos familiares, nós temos aí, eu acho que um Maracanã lotado de transformação social, com simplicidade, onde cada um vai entrando com a sua expertise, mas todos voltados para a mesma direção, que é trazer ferramentas para que a nossa juventude possa romper esse grande problema que todos vivenciamos, que são os nenéns. São os nossos jovens brasileiros, nossos irmãos ali que nem estudam e nem trabalham. O último número que eu vi estava na casa de 27% da nossa população de jovens. E ao mesmo tempo a gente olha aqueles jovens com aquele brilho no sentido de tentar encontrar alguma coisa para se encaixar, para serem produtivos na sociedade, buscando isto e não encontrando em alguns espaços. E a Fundação Pescar, com todos os seus parceiros, com o apoio da Qualitim, nós estamos proporcionando esse espaço para a transformação desses jovens. Porque quando ele se transforma, a nossa sociedade também se transforma. O nosso encontro com a Qualitim, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Tempo do PGQP, o início do PGQP, toda essa inspiração de buscarmos a qualidade para pautar as nossas entregas. E a gente conheceu a Qualitim naquele tempo. No tempo que a Qualitim, eu lembro da Qualitim de uma planilha de Excel, onde a gente começava a ter os controles dos itens de controle, os indicadores, era uma planilha Excel, cheia de macros, né? Mas já com o conceito e a inspiração de buscar a qualidade como um fim importante, seja para o serviço, seja para o produto. Então isso já faz um tempinho que a gente teve o primeiro contato com a Qualitim. Só que a Fundação Projeto Pescar, que agora em 2024 completa 48 anos de transformação social, chegou num momento de gestão que, para realmente dar um salto, né, na direção dos milhares de jovens que nos procuram anualmente, nós chegamos
a constatação que precisávamos dar uma musculatura maior para o nosso processo de gestão. E aí acontece o segundo encontro com a Qualitim, né? Nós fomos assim motivados pela dor de poder ter mais conformidade, a dor de ter mais gestão do ponto de vista de informação, de dado, aliás, transformar o dado em informação, isso qualificar o nosso processo de decisão, porque nós estamos falando aí em torno de 1.600 vidas anualmente que estão conosco, tanto dos jovens como das famílias desses jovens. Então a responsabilidade, né, de cada um de nós aqui da Fundação é muito grande. E poder ancorar essa responsabilidade com metodologia, em tecnologia, foi o que nos motivou a buscar, nesse momento, a Qualitim. Nossa implantação, esse segundo momento com a Qualitim, foi um momento que para nós é muito importante, porque nós nos entendemos, nosso propósito, né? Nosso propósito que dá origem, que nos sustenta no dia a dia, é conectar valores, conhecimento e atitudes para transformar vidas. Então nós buscamos parceiros nessa jornada de transformação que tenham essa comunhão também de valores. Então o primeiro match que aconteceu foi encontrar na Qualitim esse compromisso com a sua comunidade. Então isso já abriu todas as possibilidades da primeira conversa. Quando falamos da nossa dor, da nossa necessidade, a Qualitim levantou a mão e disse: opa, conta conosco, conta com a nossa metodologia, conta com as nossas ferramentas, e a gente se conecta com a Fundação Pescar, com os parceiros, e vamos aproveitar a nossa expertise, as nossas melhores práticas para transformar mais com vocês. Então isso foi fantástico, porque nós não temos um parceiro do ponto de vista só comercial ou comercial que tem todo o seu mérito. Nós temos um parceiro de valor, que acredita que realmente a gente pode ir além de dar o peixe, que a gente pode ensinar essa gurizada, como a gente fala aqui no Sul, né? Essa gurizada a fazer a sua pescaria e, fazendo a sua pescaria, construir um novo futuro para ele e também para a sua família. As primeiras conversas já foram assim com muita empatia, com muita cumplicidade, né? Nós percebemos assim uma segurança nessa conversa. A todo momento, com todas as pessoas, com todos os profissionais que nós conversamos, seja com a diretoria, seja com os profissionais que depois fizeram o processo de qualificação, a gente observava uma linha comum, a gente observava um alinhamento, a gente observava assim, um compromisso muito forte com a metodologia que a Qualitim desenvolveu nesse tempo todo. Então isso passou muita segurança, que foi a primeira vez que a gente começou um método, a implantação de uma metodologia com todo o passo a passo, e justamente esse passo a passo que a Qualitim ofereceu, sabe, tira um pouco aquela pressão do novo, aquele receio natural que aparece na equipe, como vai ser isso, como nos acompanhar, como nos montar, essa metodologia daqui a pouquinho vai começar a competir com as nossas entregas do dia a dia. Então, rapidamente, na primeira etapa, que foi a qualificação que fizemos da equipe, principalmente dos usuários chaves, isso já foi se dissolvendo. E aí, a utilização da metodologia, ela naturalmente foi conquistando cada um dos colaboradores pelo resultado que ela apresenta na melhoria da entrega do colaborador, do líder que está ali à frente daquele pacote. Então, é um processo que eu diria que é um processo virtuoso. A gente vai tendo uma tranquilidade pela condução da implantação e, com o resultado dessa implantação, vai ficando mais entusiasmado com a metodologia e aquilo vai criando esse círculo de utilização virtuosa. Na perspectiva de resultado, nós aqui também temos importantes lições aprendidas. A gente começou com muito entusiasmo o processo de implantação porque acreditamos nessa metodologia, desde o início, quando nos foi apresentada. Então a gente começou muito entusiasmado e aí talvez pesamos um pouquinho a mão em querer medir muita coisa, e depois a gente com o acompanhamento da Qualitim foi vendo, calma, vamos indo,
vamos experienciando, e aí fomos amadurecendo o processo também dos itens de controle, e aí chegamos numa etapa onde a gente se sentiu mais seguros com esse processo de ter o dashboard dos nossos principais itens de controle. E entramos numa nova fase, que é uma fase tão importante quanto a primeira. E entendi por que fomos fazendo isso passo a passo, que foi a parte de conectar todo o planejamento estratégico com os itens de controle, com os FCAs, com os planos de ação. Isso trouxe uma sinergia para a organização maravilhosa, porque deu muito mais sentido por que estávamos controlando determinado item. Nós temos aí, no universo de consultorias, trabalhos assim maravilhosos que estão sendo feitos, mas eu ouso dizer assim que uma diferença importante da Qualitim, uma não, né? A gente tem várias, como por exemplo a experiência, o know-how que a Qualitim já tem nisso. Então é muito tempo na estrada, é muito tempo em diferentes organizações implantando a metodologia. Tem muita lição aprendida nesse processo. Então, quando no nosso caso, que foi uma implantação nova, a segurança, né, dos técnicos, dos profissionais, eles ajudam muito a baixar essa expectativa do novo que naturalmente acontece. Então, eu diria o know-how excepcional que a Qualitim possui. Eu daria a qualidade dos técnicos que ficam à disposição, que ficam no processo de implantação, cada um com o seu papel muito claro nas diferentes etapas que acontecem, é um grande diferencial, essa sinergia. O outro diferencial, vou chamar entre aspas de pós-venda, no sentido assim do acompanhamento de cada etapa. Eu percebo assim algo genuíno de preocupação da Qualitim com o resultado do seu parceiro. Sabe, vai um pouco além só de implantar a metodologia. Existe uma preocupação genuína do resultado que a gente está se propondo a fazer juntos. Eu indicaria a Qualitim com todo o meu coração. Eu não indicaria só pela razão, porque eu entendo que a Qualitim, e justamente um dos diferenciais dela, é essa proximidade com o parceiro. Entende? Ela faz um ombro a ombro. Por isso que eu indico, eu assino essa indicação, eu estou à disposição para todos que queiram conhecer o nosso trabalho, como nós implantamos, contem conosco, porque eu passei a ser um fã da Qualitim.